Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós mais, muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas outras coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu mal. Amém? Glória a Deus. A palavra que eu quero trazer hoje à noite para a igreja é sobre não andar ansioso, sobre ansiedade. Ansiedade é o mal do século. Infelizmente todo mundo anda ansioso, preocupado, perturbado, angustiado, agoniado demais. E esse ano 2025 é o ano da fé. E nós temos falado sobre fé, querido, aqui para a igreja. E o que tem fé, pastor, a ver com ansiedade? Tudo a ver. Por quê? Porque ansiedade nada mais é do que falta de fé. Falta de fé. Querido, a ansiedade, ela revela a nossa incredulidade. Revela o quanto eu não estou tendo fé e nem confiando no Senhor. O próprio Senhor Jesus, Ele está dizendo aqui que o nosso Deus, querido, cuida de nós. E Ele fala lá no versículo 30, e diz mesmo assim: ó homens de pequena fé, porque vocês são incrédulos? Porque vocês duvidam? Porque vocês estão assim ansiosos, inquietos, preocupados com o que vão comer, com o que vão beber, com o que vão vestir, com as contas? Por que você está assim? Não seja um homem de pequena fé, uma mulher de pequena fé. Onde há ansiedade é porque está faltando fé. Porque quando a fé chega, a ansiedade morre. Quando a fé chega, a ansiedade vai embora. Só há ansiedade, preocupação e perturbação onde há incredulidade. Onde não há fé, querido, de confiar no Senhor, que Ele nos guarda, nos protege e vai trazer a provisão, como Ele mesmo diz no texto, para todas essas coisas, que não devemos andar ansiosos. Então, ansiedade nada mais é do que incredulidade. Diga comigo assim: ansiedade é incredulidade. Revela a minha falta de fé. Amém, irmãos? Então a incredulidade, ela gera incertezas. A incertezas, ela vai gerar medo. O medo vai gerar ansiedade. Deu para entender? A incredulidade, ela vai gerar incerteza. As minhas incertezas, querido, a respeito do dia de amanhã, do futuro, das coisas que estão por vir, elas vão gerar em mim medo. E o meu medo, querido, vai gerar essa ansiedade. Ansiedade. E eu estou indo contrário àquilo que Jesus está dizendo. Não andeis ansiosos. Não seja ansioso. Não seja preocupado. Não seja inquieto. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Então, ansiedade é uma rebeldia ao senso normal da vida. Vou repetir. A ansiedade, ela é uma rebeldia contra Deus. Ela é uma rebeldia ao
ao percurso normal da vida, de viver a cada dia. Por quê? Porque nós só temos hoje. Então, o próprio texto de Jesus aqui está dizendo no versículo 34, ele diz, não fique inquieto, não fique ansioso com o dia de amanhã. Não fique ansioso, preocupado, com medo do amanhã. Isso é rebeldia contra Deus. Você tem que viver o hoje. Ele diz, olha, o amanhã vai trazer os seus cuidados. Viva o hoje. Basta cada dia o seu mal e os seus problemas que você tem que enfrentar. Não basta só o dia de hoje, tu ainda quer se perturbar e preocupar com o dia de amanhã, da semana que vem, do mês que vem. Não ande ansioso. Fale com 3 pessoas ao seu redor aí, cutuca ele assim, não ande ansioso, preocupado, agoniado. Isso é falta de fé. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se a ansiedade, irmãos, é falta de fé, e falta de fé é incredulidade, irmãos, então ansiedade é pecado. Andar ansioso, irmãos, é viver no erro, no pecado. É uma rebeldia contra Deus. Ok? Sua fé é a solução para toda ansiedade, para toda preocupação, para todo desespero, para toda agonia do meu coração e da minha alma. Querido, a fé é a solução. Tenha fé em Deus. Não ande ansioso. Amém? Glória a Deus, aleluia. E o que é ansiedade, querido? Ansiedade vem da palavra de uma raiz que significa estrangular, sufocar, sufocamento. A pessoa fica tão agoniada, tão estressada, tão perturbada, que é como se ela não conseguisse respirar. Ela fica sufocada. É tanto problema, é tanta coisa, é tanta conta para pagar. Meu Deus, e amanhã? E semana que vem? E no meu trabalho? Será que eu vou bater a meta? E a conta? E isso? E aquilo? E ela vai sufocando. É como se literalmente, irmãos, alguém colocasse a mão na garganta e fosse apertando a sua garganta, impedindo você de respirar. É um sufocamento, é um estrangulamento, querido. Não faça isso com a sua alma. Esse significado da palavra ansiedade, irmãos, nos lembra que parece que é alguém que vem nos estrangular. Mas a pessoa ansiosa, ela mesmo faz isso com a alma dela. Ela mesmo fica sufocada pela sua ansiedade. Então, ansiedade é uma espécie de estrangulamento da alma. Ela nos sufoca, ela nos tira o fôlego, levando a pessoa ao desespero. Nos dá a conotação de morrer afogado. Irmãos, é desesperador. Você está se afogando, você se debatendo, você quer respirar. É isso que a ansiedade faz. A ansiedade mantém as pessoas num cativeiro de opressão. Tudo isso por falta de fé. Tudo isso por causa da incredulidade. Presta bem atenção no que eu vou dizer aqui para você. Depressão é excesso de passado. Depressão é excesso de passado. Estresse é excesso de presente. E ansiedade é excesso de futuro. Ok? Então depressão é algo excessivo do passado. Eu fico sofrendo com o passado, com traumas, com coisas que estão também me oprimindo e trazendo uma opressão sobre mim, a ponto que eu me sinto depressivo, porque eu estou vivendo o passado de forma excessiva demais. Se eu viver o presente de forma excessiva, o nome disso é estresse. Eu estou agoniado, eu tenho hora, eu estou dirigindo rápido, eu não tenho tempo para perder, eu estou vivendo no excesso do presente. Isso é estresse, a pessoa é estressada, perturbada, agoniada, sempre correndo contra o relógio. E excesso de futuro, irmãos, é ansiedade. Ok? Se você está deprimido, é porque você está vivendo no passado.
Se você está ansioso, é porque você está vivendo no futuro. Mas quem vive no presente, irmãos, vive em paz. Você só tem o hoje. E esse hoje, você não pode viver ele de forma excessiva, agoniada, perturbada. Vive em paz. Você só tem esse dia. Você só tem o hoje. O amanhã a Deus pertence. Amém? Então, nesse único dia que você tem, como o próprio Cristo diz, o amanhã vai trazer os seus cuidados, então basta o dia de hoje. Então usufrua o dia de hoje. Viva de forma excelente, maravilhosa, feliz. Tenha prazer de viver na dádiva e no presente que Deus te deu hoje. Porque é tudo que nós temos. Então pare de ser estressado no dia de hoje, porque você está vivendo o presente de forma excessiva. Pare com isso. Tenha paz. Viva o presente em paz, em nome de Jesus. Então depressão é quando você não se liga para mais nada. E ansiedade é quando você liga para tudo. Para tudo. Uma está ligada ao passado e outra está ligada ao futuro. Então viva o presente em paz, tranquilo, em nome de Jesus. Amém? E se a ansiedade, irmãos, é se preocupar demais com o amanhã, então a ansiedade é tolice, é bobeira. Ansiedade não faz sentido, irmãos. Porque se eu só tenho o dia de hoje, eu queria que você lesse comigo aí o que diz Mateus 6, versículo 27. Que nós lemos no texto, eu quero ler esse versículo 27 agora. Diz assim, ó: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por maior que seja a sua ansiedade, você não pode mudar nada, irmãos. Absolutamente nada. Nada. Por maior que seja a sua ansiedade, o ponto principal, irmãos, a ser entendido, é que essa ansiedade, essa preocupação, ela é inútil. Ela não ajuda em nada, irmãos. Passar a noite chorando por causa de dívida, não vai fazer a dívida de manhã estar paga. Quem dera, né? Meu Deus, eu acho que todo mundo tinha os olhos inchados. Que é isso? É que eu passei a noite chorando para a conta de luz ser paga. Seria top, mas não ajuda em nada. Ansiedade é inútil, é tolice. Por quê? Porque ela não altera em nada a situação. Olha o que Cristo está dizendo. Por maior que seja a sua ansiedade, você não pode mudar absolutamente nada, nem acrescentar um côvado, 1 milímetro, 1 centímetro ao curso da sua vida. Então, em nome de Jesus, pare de tolice. Diga para a pessoa do seu lado aí, para de tolice. Não adianta nada essa ansiedade. Amém, irmãos? A gente não pode acrescentar nada, irmãos. Para de tolice. Isso é inútil. Viver preocupado, ansioso, é inútil. Em nome de Jesus. Agora eu quero abrir um parêntese aqui, querido. Em nome de Jesus. Viver ansioso já é errado, já é pecado, já é falta de fé. Já é tolice e já é inútil ficar se preocupando com o dia de amanhã. É tolice. Está claro isso, irmãos? Amém? Agora, em nome de Jesus, não faça da sua ansiedade uma burrada maior ainda. Como assim, pastor? Um discípulo me ligou e disse: pastor, me ajuda a pagar a conta de luz? Eu achei estranho. O que houve? Eu estava com o dinheiro da conta de luz, pastor, estava atrasado. Só que eu não tinha o dinheiro todo. A conta estava dando 200 e pouco, eu só tinha 80. Aí eu joguei no tigrinho e perdi os 80. Eu joguei no tigrinho para ver se ia completar para pagar a conta toda. Agora nem metade tem mais. Não faça isso não. Isso é fazer da ansiedade, que já é um pecado, é uma tolice, é uma burrice, querido. Aí fazer da ansiedade uma cagada maior ainda. Né? Meu Deus do céu. Misericórdia.
Tem outro que disse mesmo assim: pastor, eu estou precisando de dinheiro, desesperado, porque eu preciso pagar a conta. Eu disse: calma, confia no Senhor, ore. Não adianta você ficar preocupado, ansioso. Não, pastor, eu não sei o que fazer, não sei o que eu vou tomar uma atitude. Eu disse: confie no Senhor. Eu pensei que a atitude seria orar, buscar a Deus. Depois eu fiquei sabendo que ele veio me dizer que a atitude foi procurar um agiota para pedir dinheiro emprestado. Meu Deus, Nossa Senhora das pernas quebradas. O que fazer com um indivíduo desse? Então não faça, diga para a pessoa do seu lado aí, ó, não faça da sua ansiedade uma burrada maior ainda. Te controla, doido. Em nome de Jesus. Pelo amor de Deus. Amém, irmãos? Ontem nós falamos aqui na igreja sobre a questão das bets, do jogo no tigrinho, do tourinho, do sei lá o que diabo for. Porque algum discípulo veio e disse assim: pastor, eu ganhei R$200, eu ganhei R$500, e eu vou dar meu dízimo. Eu disse: filho, não dê não. Não dê não. Porque isso é dinheiro sujo. Tigrinho, irmãos, essas bets é um jogo ilegal. Ok? Segundo, isso não é para cristão. Por quê, pastor? Porque a gente, como cristão, nós somos um pequeno Cristo, imitamos a Cristo. Eu pergunto de você: você consegue imaginar Jesus com o celular jogando no tigrinho? Jesus, ele está com o celular na mão, aí ele: meu Deus, eu preciso pagar a conta, eu preciso ganhar um dinheiro. Ah, eu vou jogar no tigrinho. Será que Jesus jogaria no tigrinho, irmãos? Sim ou não? Então por que você quer jogar? Se em seus passos o que faria Jesus, Jesus não faria, então você tem que imitar Jesus. Posso ouvir amém? Mas pastor, eu estou ganhando dinheiro, eu ganhei 200, eu ganhei R$500. Querido, isso é dinheiro sujo, isso é dinheiro amaldiçoado. Por quê? Porque essas bets são jogos ilegais que promovem o tráfico humano, que promove a pornografia, a prostituição, o tráfico de drogas. Você está com mãos manchadas de sangue. Isso é dinheiro sujo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, se Cristo não está nesse negócio, eu estou fora, em nome de Jesus. Sem contar que isso vicia, sem contar que a pessoa perde mais do que ganha. Então pare com isso em nome de Jesus. Não faça da sua ansiedade uma cagada maior. Meu Deus, em nome de Jesus, faça isso não. Amém? Em nome de Jesus, não faça, tá? Então, basta o seu dia, basta aquele dia. Basta. Em nome de Jesus. Que você volte a viver pela fé, a andar pela fé, a confiar no Senhor, querido. E você possa se desfazer de tudo aquilo que é um embaraço na sua vida. Tudo aquilo que está atrapalhando a sua vida. De você viver e agradar a Deus e viver pela fé em nome de Jesus. Amém? Se isso não vem de Deus, se isso Cristo não faria, então eu também não faria. E eu falei ontem aqui para a igreja, eu quero repetir, que isso é triste. Porque os cristãos que eu conheço, irmãos, que jogam nesses tigrinhos, são todos adultos, barbados e casados. Isso é coisa de moleque, isso é coisa de menino. Infelizmente, essa geração é homem na idade, mas um comportamento de menino. Então seja homem, amadureça, se comporte como homem de Deus, alguém de fé, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Amém. Glória a Deus. Então a ansiedade é algo inútil, é tolice. Você não pode acrescentar nada, mudar nada. Então, meu irmão, pare com isso. Pare de fazer velório antes do tempo. Pare de viver sendo perturbado por fantasmas que você nem sabe que se vai ter ou não esse problema lá na frente. Coisas que vão acontecer só depois, mas você hoje já está ansioso, preocupado, perturbado. Pare de ser prisioneiro desses monstros que você criou na sua imaginação. Em nome de Jesus. De se desesperar sem necessidade. Não seja o carrasco de si mesmo. Não seja o estrangulador da sua alma.
Em nome de Jesus. Não assuma a responsabilidade por coisas que estão além do seu controle. Não faça isso. A ansiedade não tira o problema de amanhã, ela só tira a paz de hoje. Porque você fica tão preocupado com o dia de amanhã e esquece de viver em paz hoje. Então a ansiedade é falta de fé, é incredulidade, querido, em nome de Jesus. O que fazer, pastor? O que fazer? Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Livro de Filipenses, fica logo depois de Efésios. Filipenses capítulo 4, quem achou, diga amém. Versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Que texto fantástico! Glória a Deus por esse texto. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes tudo seja conhecido diante de Deus. Apresente a Deus a sua ansiedade. Senhor, eu estou orando para que uma porta de emprego se abra para mim, Senhor. Eu estou orando para fechar um contrato, Senhor. Eu estou orando para ganhar uma promoção. Meu Deus, eu não quero andar ansioso e nem preocupado com isso. Eu quero colocar diante do Senhor. Eu quero apresentar a Ti, Senhor, em nome de Jesus, essa causa. Senhor, eu tenho um carro para comprar, um carro para vender, uma casa, eu tenho negócios. Eu sei lá qual é a sua ansiedade, a perturbação da sua alma. Meu filho, vá orar. Ora que melhora. Ponha diante de Deus. Não ande ansioso, pelo contrário, apresente ao Senhor. Amém, igreja? Apresente ao Senhor, aleluia. Tudo, irmãos, tudo deve ser apresentado diante de Deus, aleluia. A ansiedade, irmãos, faz a gente tirar os olhos de Deus e colocar os olhos no problema, na situação e nas circunstâncias. Ei, olhe para Cristo, o autor e consumador da sua fé. Não tire os olhos de Deus, não. Pare de olhar para o problema. Pare de ficar agoniado por causa do problema. Olha para Cristo, olha para o Senhor, em nome de Jesus. Eu vou orar, eu vou me voltar para Deus, eu vou entregar o meu problema nas mãos de Deus. Eu vou confiar no meu Pai, no meu Senhor, aleluia. A maneira de não ficar ansioso por nada é você orar por tudo. Amém, irmãos? Orar por tudo. Ore pelo seu trabalho, ore pelo negócio, coloque diante do Senhor. Coloque tudo nas mãos do Senhor, em oração. E eu acho interessante que o apóstolo Paulo diz assim, em petições, em oração, em súplica, aí com ações de graças. Olha só, ainda louvando e adorando ao Senhor. Rapaz, isso é tremendo demais, né? Glória a Deus, aleluia. Então o que fazer? Orar. Posso ouvir amém? Salmo 37, versículo 5. Abra aí a sua Bíblia no Salmo 37, versículo 5. Com certeza você deve conhecer esse versículo. Salmos 37, versículo 5. Amém? O que é que diz? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Aleluia. Eu não vou andar ansioso, eu vou orar e colocar nas mãos do Senhor, entregar o meu caminho nas mãos do Senhor. Eu vou confiar nele e ele vai abençoar, ele vai cuidar, ele vai fazer o que tiver de ser feito segundo o seu querer e a sua boa e maravilhosa vontade. Posso ouvir amém? Entrega. Vira para o seu irmão aí, cutuca ele mais uma vez aí e diga assim, muita calma nessa alma. Aquieta, faz um carinho na costa dele assim, calma, calma essa alma, meu filho. Amém? Não ande ansioso, não. Ore, entregue, confie que ele vai abençoar.
Aleluia. Glória a Deus. Por que, pastor, ter essa calma toda? Escute. Quem anda com Deus vive tranquilo. Vou repetir o pessoal lá de trás que não ouviu. Quem anda com Deus vive tranquilo. Não vive agoniado, não vive perturbado, não vive... Calma, doido. Em nome de Jesus, confia no Senhor, tenha fé. Aleluia. Ande com Deus e viva pela fé e viva tranquilo. Não agoniado, não preocupado, não ansioso, não perturbado. Diga comigo assim, toda a igreja: quem vive com Deus, vive tranquilo. Quem vive com Deus, não se desespera. Quem crê e tem fé, não entra em pânico. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então, em nome de Jesus, eu quero declarar que toda ansiedade, todo medo, toda dúvida, todo pânico, todo estrangulamento da tua alma, hoje está sendo quebrado em nome de Jesus. Enquanto eu estou ministrando, a fé está entrando na tua alma, no teu espírito, no teu coração, meu irmão. Amém? Você já está ficando até mais confiante em Deus. Amém, irmãos? Aleluia! E voltando lá para Mateus 6, o Senhor Jesus termina dizendo mesmo assim, ó: busque ao Senhor, busque o reino em primeiro lugar, e todas essas coisas, tu está preocupado, ansioso? Vai ser acrescentado. Aleluia! Ele vai acrescentar, glória a Deus. Amém, irmãos? Você já se enche de fé assim. Agora olha para o seu irmão e diz para ele: nem precisava esse drama todo que tu fez, né? Nem precisava chorou tanto. Tem gente que faz um drama, irmãos. Aconteceu um probleminha, faz um drama, que meu Deus do céu. Ei, menos, Claudete. Como é o nome lá, Débora? Charlene. Menos, Charlene. Meu Deus do céu. Que dramático. Que desespero. Eu lembro de uma vez, um discípulo dessa igreja, eu sentado na mesa com ele, na casa dele, ele chorando: esse pastor, não aguento, mas não tem trabalho, porta de emprego fechada. Pastor, já estou passando necessidade, eu vou passar fome. Eu olhei para ele e disse: filho, tu está precisando passar fome. Tem muita gordura aí para queimar, meu filho. Aí ele, chorando, começou a rir. Irmãos, a gente faz um drama, irmãos, por causa dos nossos problemas. Parece que, sabe, o nosso problema é o maior problema da igreja. O meu problema é o maior de todos. Eu sou a vaca sagrada da igreja. Eu sou a última Coca-Cola no deserto. Ninguém está passando o que eu passo. Querido, para com isso. Tem gente passando coisa pior e está adorando, louvando, glorificando e exaltando o Senhor. Aleluia, rapaz. Para de bobeira, para de bobagem. Vai orar, coloca nas mãos de Deus, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele vai fazer. Amém, querido? Quem anda com Deus, quem anda em fé, não se desespera, não entra em pânico, meu irmão. Não vive ansioso, preocupado, perturbado, não. Confia nele, confia nele. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? O Salmo 112. Abra aí rapidinho para a gente ir encerrando. Lembrei desse texto aqui, Salmo 112. Ô, textaço, hein? Textaço, meu irmão. Salmo 100, você estava no Salmo lá, só virar a página aí. 112, olha o que diz aí, querido. No versículo 6, ele está falando, vou ler o versículo 1. Salmo 112, versículo 1, aleluia. Bem-aventurado o homem que teme que teme, que tem fé, que confia no Senhor e que se compraz e obedece os seus mandamentos. Aí ele vai falando tudo, olha o que diz o versículo 6. Ele não será jamais abalado, será tido como memória eterna
ele não se atemorizará, ele não se perturbará pelas más notícias. Por quê? Porque o seu coração é firme e confiante no Senhor. E o seu coração bem firmado não teme. Ele vai ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Amém, querido? Diga comigo mais uma vez, quem anda com Deus vive tranquilo. Amém, irmãos? O texto está dizendo que o justo, ele não teme má notícias. Não teme. Você chega no trabalho amanhã, ó, sua conta está batida. O que eu vou fazer na minha vida? Ai, meu Deus, eu vou morrer. Meu filho, se Deus está permitindo uma porta fechar aqui, é porque Ele tem uma melhor para abrir para você. Confia em Deus, rapaz. O justo não teme má notícias. O justo não se desespera, irmãos. Aleluia. Ele não entra em pânico, não. É isso que o texto está dizendo aqui, ó. Por quê? Porque ele está firme no Senhor. Aleluia. Eu estou firme na fé. Eu estou firme no Senhor. Aleluia. Eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará. Aleluia ao meu favor. Eu sei que os seus planos não podem ser frustrados. E eu sei que todas as coisas cooperam para o bem, o meu bem, daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. É por isso que o apóstolo Paulo diz: glorifica, rapaz, exalta, dá ações de graças, aleluia. Entendeu? Glória a Deus. E o último texto que eu quero ler é 1 Pedro, abra lá 1 Pedro, lá no finalzinho, pertinho de Apocalipse. 1 Pedro, capítulo 5, que esse texto também é um texto lindo. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Vamos esperar, porque a gente é misericordioso. Ninguém está ansioso aqui, amém, irmãos? Amém. Aleluia. Glórias. Primeira Pedro, capítulo 5. Olha o que diz. Vamos ler o 6 e depois a gente lê o 7. Eu quero ler o 7. Mas olha o que diz o 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Aí olha o 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia! Eu quero lançar sobre ele toda a minha ansiedade. Ei, filho, tu está ansioso, está perturbado, está preocupado, está difícil. Pega toda essa carga e joga. Deus, pega tudo isso aí que eu não aguento não. Eu quero lançar tudo para ti, porque o Senhor tem cuidado de mim. E Ele vai continuar cuidando de você. Vá orar, vá se humilhar perante a potente mão do Senhor. Ele vai te exaltar, Ele vai te abençoar, meu irmão. Pare de andar ansioso, preocupado, desesperado, entrar em pânico. Não, eu confio naquele que vive e reina. Aleluia. Irmãos, eu lembro da construção dessa igreja aqui. Eu já contei essa história. A gente deu de oferta o nosso carro, o Jack, né? Que saudade daquele carro. A gente deu de oferta para a construção, para vender e ajudar na construção. Irmãos, a gente vivia da moeda da boca do peixe que Jesus falou para Pedro ir pescar. Irmão, todo dia a gente dependia totalmente do Senhor. Completamente. E aqui tem um material de construção de um amigo nosso. Inclusive fiz o casamento dele essa semana, do filho dele, e o dono, muito amigo. E ele disse: pastor, o que o senhor precisar, pode pegar de material de construção, sem problema. E depois o senhor vê para pagar. O senhor vê se tem dinheiro toda segunda. Eu disse para ele mesmo: toda segunda-feira eu venho e vou dar um dinheiro.
Porque domingo à noite tem culto, entra dízimos e ofertas, e a gente vou segunda-feira e pago lá a areia, o cimento, e a gente aqui trabalhando, e mutirão, meu irmão, e senta tijolo, e enche, meu Deus do céu, e quando vê, pastor, acabou o cimento, ei, tu tá comendo cimento, menino? Ainda agorinha chegou 10 sacas e tu já foi? Que isso? Ele, pastor, deixa de ser miserável, pastor. Eu dizia, põe mais areia aí, pro diácono Passos. Põe mais areia e pouco cimento. Ele, pastor, essa igreja vai cair, pastor. E o diácono Passos, quem sabe, né, ele era um pedreiro exagerado. Diácono Passos, faça uma coluna aqui, bem simples, só de 4 ferrinhos. Ele fazia de 6, de ferrão. Diácono, eu não vou construir um prédio aqui não. Isso é para não cair. Meu Deus do céu, misericórdia. Chegou um domingo à noite, que choveu aqui em Manaus, aquele toró, sabe aquele toró? Pá! 5 horas, 5 e meia, meu irmão. Eu disse, Jesus de Nazaré. Chamei Jesus até de Genésio nesse dia. Disse, rapaz, o povo não vai para o culto. O povo não vai para o culto. Amanhã tem que pagar a conta. Me lasquei. Conhece o Silas? Pois é, se lasquei eu. Dito e feito. A igreja não estava construindo ainda. Pouquinha gente que veio para o culto, mais quem tinha carro, algumas pessoas, né? E tudo. Eu disse, Senhor, oh Senhor, tem misericórdia, Jesus. Amanhã tem que pagar. E se eu não me engano, tinha que pagar, porque já estava acumulado da semana, 2 semanas atrás. Então eu já estava devendo 2 semanas. Então aquela semana eu tinha que ir na segunda-feira dar alguma coisa, para não acumular, porque com que cara eu vou chegar lá na segunda-feira e ele me dá mais cimento aí? Aí ele ia dizer, pastor, tem 3 semanas já, pastor, não vai dar nada não? Me dê cimento, rapaz, obedeça. E eu orei e veio pouca gente, né? E o Rogério, o pastor Rogério que está em Curitiba, na MCM Curitiba, era o tesoureiro. No final do culto, o senhor Rogério, em nome de Jesus, Rogério. Rogério aí tem que ter pelo menos 5 mil reais, Rogério. E o Rogério começou a contar as moedas. 2 reais, irmão, aqueles 2 reais de bêbado, assim, todo amassado. Lá veio o Rogério, o senhor quer a boa notícia ou a má notícia? Que vergonha eu vou passar agora, meu Deus, amanhã. Meu Deus do céu. Eu disse, qual é a boa? A boa, pastor, é que não tem boa. Eu, Rogério, tu é fuleiro, tu, bicho. Eu estava até animado com a boa. Qual é a má? A má que entrou 592 reais. Meu Deus, misericórdia. Aí eu vim para cá no outro dia, construção saindo, de manhã, cheguei, eram mais 11 horas, comprei uma cartela de ovo para fazer com o povo. Vamos comer ovo hoje. Fizemos para os pedreiros. Aí, lá veio o diácono, foi lá comigo, pastor, estou precisando de cimento. Eu já briguei com ele. O senhor só sabe pedir cimento, rapaz. O senhor não vem aqui orar por mim, perguntar se eu estou bem, não? O senhor só sabe pedir areia, cimento, tijolo, cara. Me ajuda. Ele, o que foi, pastor? Qual o problema? O problema é que não tem dinheiro, cara. E eu não tenho a cara de pau de ir lá, devendo 3 semanas já, e pedir mais cimento, alguma coisa. Ele disse, pastor, vamos confiar no Senhor. Eu disse, eu estou confiando, cara. Eu estou confiando. Mas hoje eu não vou lá, não vou passar essa vergonha. Não vou. Aí, fiquei puto logo. Nem comi. Peguei o carro, me taquei para o rumo de casa. Se qualquer coisa eu jogo o carro aí no igarapé do passarinho. E a dívida fica para lá. Aí eu cheguei em casa, aí a secretária, que era uma outra secretária, não era a Brenda, ela liga. Pastor, você está onde? Acabei de chegar em casa. Pastor, passou um homem aqui. E ele deixou um pacote para o senhor. Que pacote, rapaz? Isso é bem dívida.
Eu já estou fugindo de dívida. Não sei, pastor, ele deixou um pacote aqui para o senhor. E ele disse, entregue nas mãos do Benedito. O único Benedito que tem na igreja é o pastor, é o senhor. Está aqui o pacote. Tá bom. Aí eu fui fazer mais alguma coisa e de tardinha eu passei por aqui. De tardinha, sabe quando a gente está devendo alguém? É na esquina e a gente passa por trás assim. Fugindo. Cheguei aqui, aí a secretária veio, a Adélia deu o pacote, era um envelope, aquele de envelope amarelo, né, que se coloca currículo, né? Eu disse, meu Deus do céu, quem é que está pedindo um emprego na igreja agora? Quero tomar minha vaga. Está aqui, pastor, eu peguei o pacote, eu vi pesado, aí entrei no carro, mas quando eu abro o pacote, um monte de nota de dinheiro. Um monte de nota de dinheiro. Comecei a contar. Irmãos, tinha exatamente o valor que nós precisávamos para pagar o material de construção. R$7.000 no pacote. Eu voltei e disse, quem foi que deixou esse pacote aqui? A Adélia disse, eu nunca vi esse homem. Nunca veio na igreja, pastor. Não é da igreja, nunca vi. Ele passou aqui, simpático, e disse, entrega para o Benedito. O pastor Benedito é o pastor. Na hora, irmãos, na hora eu me arrepiei todo, eu disse, foi um anjo do Senhor. Vale a pena confiar no Senhor. Eu peguei o pacote. Ei, me dá aí 20 cimento, 3 carradas de areia. E toma esse pacote aí, paga essa conta aí. Da onde veio, eu tenho certeza que veio do céu. E quem sabe aqui, quem é do tempo da construção, a gente viveu tanto milagre aqui, irmãos. Tantos milagres, que eu fosse contar aqui, meu Deus do céu. Então eu quero terminar, querido, dizendo para você hoje, querido, não vale a pena viver ansioso não. Não entre em pânico não, meu filho. Não fique perturbado não. Em nome de Jesus. O que você tem que fazer? É confiar no Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. A.W. Tozer, um grande homem de Deus, ele disse assim, ó: só cristãos de fé, que vivem com Deus, não darão lugar à histeria quando os problemas chegarem. Eu queria que você colocasse seus dois braços assim, ó, que nem eu. Eu queria que você respirasse bem forte, bem profundo, e segurasse, fizesse assim, ó, e segurasse, e eu vou contar até 7, quando eu contar até 7, aí eu queria que você soltasse, entenderam? Vamos lá, 1, 2, 3, respira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, solta, pela última vez, mais uma vez, respira bem forte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solta. Imagine você entrando no refrigério do Senhor. Ele está refrigerando a tua alma hoje à noite. O Senhor está tirando toda a ansiedade, toda a perturbação, preocupação, angústia e dor. O toque do Senhor hoje à noite está tirando todo o medo. E hoje à noite você entendeu, querido, que a ansiedade é questão de falta de fé. E hoje a incredulidade está caindo por terra em nome de Jesus. E onde havia incredulidade, no seu espírito está sendo cheio da fé. Eu queria que você agora fizesse o que o apóstolo Paulo disse: lança sobre ele a tua ansiedade. Comece a lançar agora, comece a colocar diante de Deus seu trabalho, seus negócios, sua casa, sua ansiedade, sua preocupação. Comece a falar para Deus agora. Comece a lançar para o Senhor. Senhor, eu tenho umas dívidas que eu preciso pagar. Coloca na mão dele agora, coloca tudo na mão dele.
Comece a falar, comece a orar, querido. Vai desabafando, vai colocando tudo para fora. Diz: Senhor, eu estou com medo desse novo nível, eu estou com medo desse novo problema, eu estou com medo disso, eu não sei o que você está passando, mas hoje à noite, lança sobre ele, querido, toda a sua ansiedade, em nome de Jesus.